eu perguntaria ao depoente, resguardado o direito que lhe assiste de permanecer em silêncio, no dia 7 de abril de 2011, às 23h11, em uma conversa gravada pela Polícia Federal entre Vossa Senhoria e o senhor Cláudio Abreu, o senhor Cláudio Abreu afirmou que Paulo Tadeu e Rafael Barbosa, então secretários do governador Agnello Queiroz, queriam se enturmar com o seu grupo. Eu pergunto a Vossa Senhoria, qual a relação desses secretários com Vossa Senhoria e o grupo que está sendo agora tido como aquele envolvido junto com o esquema criminoso em conjunto com Vossa Senhoria? Quais os negócios do seu interesse foram tratados com esses secretários do senhor Agnello Queiroz? Por meio deles, Vossa Senhoria mandou ou recebeu algum recado diretamente do governador Agnello Queiroz? Pronto. Eu vou usar o meu direito constitucional de ficar calado. Direito que lhe assiste e respeito. Obrigado. 10 minutos. Desde quando o senhor conhece o senhor Totalizando respostas. Hidalberto Matias de Araújo, conhecido como Dadá? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, assim, em 2004, quando da divulgação da fita com o senhor Valdomiro Diniz, na qual ele aparecia recebendo propina, se o senhor Hidalberto, vulgo Dadá, já trabalhava com o senhor. E se o senhor Hidalberto já trabalhava com o senhor, se o senhor, sabendo da aproximação do senhor Valdomiro Diniz com o ex-ministro José Dirceu, se Vossa Senhoria manteve naquela ocasião alguma relação direta com o ex-ministro José Dirceu? Eu vou permanecer calado, deputado, por favor. As gravações telefônicas realizadas pela Polícia Federal revelam uma relação forte entre Marcelo de Oliveira Lopes, conhecido como Marcelão, homem de confiança do senhor Cláudio Monteiro, ex-chefe de gabinete de Agnello Queiroz, e pessoas diretamente ligadas ao seu grupo, como, por exemplo, o senhor Dadá. Dentre esses diálogos havidos entre eles, destaco um ocorrido no dia 1º de abril de 2011, às 18h02, em que Dadá fala para Tiago que Marcelão irá levar 2 envelopes com a relação das pessoas a serem nomeadas pelo governo do Distrito Federal diretamente no gabinete do governador. Indago a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria tem conhecimento do encaminhamento desta relação para o gabinete do governador Agnello Queiroz. Em segundo lugar, se foi estabelecido algum acordo para que a nomeação dessas pessoas que interessavam ao seu grupo, entendendo-se como grupo, inclusive os interesses da empresa Delta. Por meio do senhor Cláudio Monteiro, a terceira pergunta, Marcelão ou mesmo outra pessoa, Vossa Senhoria mandou ou recebeu algum recado do governador Agnello? E por último, Vossa Senhoria manteve algum contato direto com o governador Agnello Queiroz, exceto a ocasião já reconhecida por ele, quando de uma visita ao laboratório em Goiás? E quais os assuntos tratados? Desculpa, por instrução dos meus advogados, eu permanecerei calado. Senhor presidente, por entender que, repito, que é um direito que assiste a ele, eu acho que não teria cabimento continuar nas perguntas e, portanto, eu me reservo o direito de, na repergunta, formular uma outra colocação. Fraschini, com a palavra. Presidente, quer saber se o senhor Cachoeira está me enxergando aqui atrás. Aqui, senhor Cachoeira. Queria saber, depois de analisar, presidente, todo o contexto da Operação Vegas e Monte Carlo, e ouvir atentamente os delegados da Polícia Federal que comandaram essas investigações, nós, acho que chegamos, na grande maioria, a algumas conclusões. Primeiro, a organização criminosa, seu Carlos Cachoeira, descobriu que, se infiltrando no poder público, com governadores, senadores, deputados federais, secretários, e em obras e serviços públicos que estão hoje escancarados com superfaturamento, irregularidades, fraudes, ele teria maior lucro do que na sua própria atividade criminosa, que eram os jogos ilegais.
Para tanto, cooptou um senador da República que tornou-se um bandido travestido aqui de paladino para todos nós. Apoiou financeiramente campanhas políticas em todo o Brasil. Usou sua estrutura criminosa para monitorar e grampear clandestinamente autoridades e jornalistas que investigavam o consórcio Cachoeira Delta Corrupção. Eu pergunto, presidente, no Distrito Federal, no dia 15 de dezembro de 2010, veja, 2010 ainda, eu destaco o ofício do então governador Agnello Queiroz, eleito e não tomou posse ainda, para o governador Rogério Rosso, no qual ele solicita a prorrogação de contratos e manda uma lista. Primeiro item dessa lista do governador eleito, então, Agnello Queiroz, que ele prorrogue o contrato de coleta de lixo e varrição de ruas. Contrato esse sabidamente da Delta. Pergunto, foi a seu pedido, seu Cachoeira, do consórcio Delta Cachoeira, que o Agnello Queiroz solicitou essa prorrogação e que depois foi prorrogado, senadores e deputados, mais 2 vezes emergencialmente por Agnello Queiroz. E eu destaco que depois de alguém que entendia de Polícia Federal, Dr. Luiz Paulo Barreto, chegar no governo do DF e fazer uma mera auditoria, esse contrato de lixo caiu em 1 mês. De 2 milhões por mês o contrato da Delta para 600 mil. E ele não fez mágica. Ele pesou o lixo do Distrito Federal de 2 milhões para 600 mil por mês. Qual o interesse do governador Agnello Queiroz com o lixo? A segunda pergunta, presidente. Os pagamentos de propina, eu digo aqui mensalão, citados em gravação telefônica entre Dadá, espião do seu Cachoeira, e Cláudio Abreu, seu sócio na Delta, para então o chefe de gabinete do governador Agnello Queiroz, seu Cláudio Monteiro, o qual o senhor disse, seu Cachoeira, em gravação telefônica, que ajudou bem na campanha política. Mas aqui eu tenho a prestação do seu Cláudio Monteiro, e ele só declara que gastou R$ 2.000 de doações de origem própria na sua campanha. Esse pagamento dessa propina era para que ele mantivesse as listas de indicações de funcionários no governo do Distrito Federal? Ou era para manutenção dos contratos de lixo da Delta? A pergunta é por que o senhor também solicita o CNPJ ou os contratos da Delta Nacional? Não é só mais a Delta Centro-Oeste, em várias gravações, citando o nome de um dos diretores da Delta no Sudeste. Por quê? O senhor tinha contratos da Delta Nacional, da Delta em outros estados? Finalizando essa parte, presidente, senhor Cachoeira, o senhor aceitaria proposta de delação premiada do Ministério Público Federal ou do Procurador-Geral da República para passar a vassoura no que o senhor tem que ajudar esse país a passar a vassoura nesse Congresso Nacional e na política dos estados? E a última pergunta, presidente. Eu acompanhei, e o senhor acompanhou na pergunta ao delegado da Polícia Federal que aqui esteve, a questão das gravações clandestinas, gravações ilegais que aconteceram no montante da Operação Monte Carlo. Analisando essas gravações, senhor Cachoeira, saltam aos olhos dia 30 e 31 de janeiro de 2012. Conversa o senhor Cláudio Abreu, seu sócio oculto da Delta, Dadá, seu espião, Marcelão, Casa Militar do governador Agnello Queiroz, e Tomé, policial federal aposentado, um bandido contratado para fazer grampos clandestinos. E nos trazem as seguintes conclusões e perguntas a vossa senhoria. Foi o seu contador, seu Cachoeira, o seu Giovanni, que está foragido, que pagou o monitoramento clandestino realizado por Tomé? Foi a seu pedido que Giovanni pagou, conforme estão nas gravações telefônicas? Segundo, Marcelão levou os seus asseclas, Dadá e Cláudio Abreu, até o Palácio do Buriti, em mãos o monitoramento clandestino deste deputado e de jornalistas, conforme as gravações são claras e o delegado que coordenou a operação nos afirmou. Qual o interesse em levar até o Palácio do Buriti, junto com a Delta, que cedeu o seu telefone fixo do escritório em Brasília para receber o monitoramento clandestino feito contra mim? Qual o interesse do Palácio do Buriti, do GDF, nesse monitoramento clandestino? Havia um consórcio
um consórcio ilícito entre a Delta, entre o senhor e membros do GDF, como o delegado afirmou que já tinha indícios para responsabilizar um dos mandantes desse grampo clandestino contra jornalistas? Eu queria, por último, presidente, ainda dentro do meu tempo, focar a questão do Estado do Paraná. Eu queria saber do seu Cachoeira, quantas vezes ele esteve no Estado do Paraná? Com quem ele esteve? Se ele esteve com o senador da República, com governadores daquele estado, qual eram as intenções dele com a empresa Laramie, na qual ele continua sendo sócio de uma empresa que manteve por anos, no governo anterior do atual governo, um contrato que permaneceu por 4 meses em vigor, mesmo o governador à época dizendo que expulsou. E eu queria saber se o seu Cachoeira, junto com o senador da República de Goiás, realmente foi expulso pelo ex-governador Roberto Requião do gabinete dele, e quais foram as relações, republicanas ou não republicanas, que manteve com autoridades do Estado do Paraná, se houve pagamento de propina, de corrupção, para Cernopar, órgão que permaneceu naquele estado, gerenciando bingos, loteria clandestina, e que várias histórias correm no submundo dos palácios que houve pagamento. Eu quero saber do seu Cachoeira. Agora, para finalizar, já que ele não vai responder nada, eu ainda tenho meu tempo, presidente. É muito triste. Primeiro, com a primeira pergunta, já mostrando o desrespeito que um criminoso como esse que vem até aqui pode ter um dos belos advogados do nosso país, e tem nosso respeito, o doutor Márcio Tomás Bastos. Mas eu peço, doutor Márcio, que o senhor oriente ele. Não brinque com essa CPMI. Aqui não existem deputados e senadores que se corromperam nas mãos do seu Carlos Cachoeira, do seu esquema criminoso. Ele não pode vir aqui como vem em outras CPMIs, achar que ele veio aqui para jogar na fogueira quem ele quer, acabar com a imagem pessoal, ou salvar da fogueira criminosos que se corromperam em sua parceria. Ele veio aqui para nos ajudar a desvendar, senhor relator, um esquema de corrupção que envolve uma construtora que recebeu mais de 4,5 bilhões do governo federal e do governo dos estados, e que nós estamos discutindo e temos que votar dia 5 de junho, senhor relator. Temos que pelo menos votar, isso é uma democracia, e numa democracia a gente ganha ou perde no voto. Nós temos que votar a convocação dos 3 governadores, temos que votar a quebra de sigilo da Delta Nacional. Nós concordamos com o sobrestamento daqueles votos, porque nós concordamos que no dia 5 de junho Vossa Excelência vai colocar para votar como foi combinado. Perder ou ganhar faz parte da democracia, mas não podemos passar para a opinião pública brasileira que nós estamos colocando algo embaixo do tapete. Tenho certeza que todos os deputados, do PT ao PSDB, votarão com as suas consciências de que nós não podemos varrer para baixo do tapete um mega esquema de corrupção. Não adianta, senhor presidente, senhor relator, a gente continuar debatendo coisas de 1989 nessa comissão, vingança privada contra a mídia, o primeiro passo do controle social da mídia. Não podemos ficar debatendo convocar o procurador da República com uma mera conjectura de uma possível omissão que não existiu, sendo que do outro lado da balança tem corrupção, desvio de dinheiro público, sonegação fiscal, crimes que deixam a opinião pública brasileira de boca aberta, achando que nós, eu sei que aqui tem deputados e senadores sérios, foram escolhidos a dedo, achando a opinião que nós estamos assando uma pizza que nós não estamos aqui. Por isso, senhor presidente, por uma questão de justiça, de ordem, de democracia, eu termino esse meu pronunciamento pedindo ao senhor e ao relator, coloquem dia 5 de junho em votação, queremos as digitais de cada deputado e senador, num pedido de convocação dos governadores, no pedido de quebra de sigilo da Delta Nacional, e nós queremos sim, o governador Marconi Perillo nos pediu para vir ser ouvido. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiramente eu quero colocar aqui, senhor presidente, que é muito triste para essa comissão e para o Brasil que nós hoje temos aqui a presença do senhor Carlos Augusto, senhor Carlinhos Cachoeira, na nossa CPMI, e infelizmente nós não poderemos obter as respostas para as perguntas aqui colocadas pelos parlamentares. Eu quero, antes de tudo, deixar aqui meu sincero sentimento de tristeza por nós não podemos ter aqui alguns esclarecimentos necessários para que o Brasil continue acreditando nesta casa, continue acreditando nesses parlamentares que aqui estão. Portanto,
eu quero colocar aqui algumas perguntas, senhor presidente. Começando aqui para o senhor Carlos Cachoeira. Que o senhor está no olho do furacão, com sua imagem expostas em todos os tipos de mídia. E atualmente, o senhor está preso, senhor Carlos. Acredito que o senhor e sua família estejam vivendo neste momento uma situação bem crítica. Não só por todas essas acusações, mas devido à decepção daqueles que o senhor julgava serem seus amigos e que agora viram as costas para o senhor, o taxando como um dos maiores contraventores que a sociedade brasileira já teve. Como dizia no interior, quem conta um conto, aumenta um ponto. Por isso, temos a chance de apresentar aqui nesta CPMI, senhor Carlos Cachoeira, a verdadeira, e me desculpe aqui a redundância, a verdadeira verdade, para que a sociedade brasileira possa ter aqui os esclarecimentos necessários. E como colocou aqui o meu amigo Francischini, não seria realmente a hora, senhor presidente, do senhor Carlos Cachoeira buscar através dos meios legais uma delação premiada? Porque eu acredito que através da delação premiada, o senhor Carlos Cachoeira teria muito a nos contar, teria muitos argumentos para que pudessem levar à justiça aqueles que não são, mas serão também contraventores no futuro por fazerem parte dessa organização criminosa. Mais uma pergunta. O senhor ou suas empresas, senhor Carlos Augusto, já enviaram recursos financeiros ao exterior? E eu estou sendo redundante, senhor presidente, porque apesar de já sabermos dar respostas, mas eu gostaria de deixar aqui registrado. O senhor Carlos Augusto, conhece ou teve algum tipo de contato com o senhor Arnaldo Braga Filho ou sua esposa Elizabeth Alves da Silva Braga? O senhor Carlos Augusto, tem conta nos bancos americanos Audi Bank em Nova York e Ocean Bank em Miami? O senhor Carlos Augusto, conhece a conta número 161-325 do Audi Bank? O senhor Carlos Augusto, conhece ou teve contato com o doleiro brasiliense Charbel George Nicolas, dono da agência de viagem All Travel? O senhor Carlos Augusto, já realizou alguma operação com a conta CC5 em Foz do Iguaçu? O senhor Carlos Augusto, tem alguma aplicação ou imóvel nos Estados Unidos ou na Europa? O senhor Carlos Augusto, já teve contatos telefônicos ou pessoais com os doleiros Fayed e Camon? O senhor Carlos Augusto, poderia nos explicar a natureza de seu relacionamento com o governador de Goiás, Marconi Perillo? Já estou terminando, senhor presidente, porque eu sei que o tempo tem que sobrar para os nossos outros companheiros aqui. O senhor Carlos Augusto, teve relacionamento com a diretoria da empresa Delta do Brasil? E terminando, senhor presidente, a última pergunta, pois infelizmente nós não temos resposta aqui para nenhuma delas. O senhor tem atuação das suas empresas, ditas e colocadas aqui como empresas laranjas, em outros estados fora do Centro-Oeste? Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Rubens Bueno, com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, eu queria fazer uma primeira pergunta ao senhor Carlos Augusto. Se ele está sendo bem tratado na penitenciária da Papuda, como é que é o seu dia a dia, o que isso representa na sua vida neste momento? Eu só respondo, eu quero permanecer calado, sempre. Nos dados colocados pela autoridade fiscal, há um relatório que diz que não é relevante o seu patrimônio, muito menos as suas contas bancárias, tanto de entrada quanto especialmente de saída.
Aí eu pergunto, e com todo respeito ao eminente Dr. Márcio Tomás Bastos, com todo respeito, já que não é relevante a sua movimentação financeira, e a autoridade fiscal indica isso no seu relatório, da onde está saindo tanto dinheiro para uma contratação do vulto que é a figura do Dr. Márcio Tomás Bastos? Permanecerei calado. O senhor tem conhecimento do relatório feito pela CPI dos bingos? Aliás, o senhor foi figura relevante naquele relatório. E em 2005 foi feito um depoimento pelo senhor Rogério Tadeu Buratti. O senhor Rogério Tadeu Buratti era assessor do senhor Antônio Palocci. E lá ele afirmou, clara e determinadamente, que esse grupo, que Vossa Senhoria faz parte, teria abastecido os caixas de campanha do PT em 2 milhões de reais no ano de 2002. Não, eu permaneço calado. Alguma promessa de regularizar o jogo? Desistiram? Houve algum arrependimento? Falarei tudo depois que eu der o depoimento da justiça, senhor. Qual é a sua relação com o senhor Henrique Meirelles, já que o senhor é conterrâneo da mesma cidade, respeitando o povo de Anápolis? O direito constitucional de ficar calado. Mas o senhor sabe que o BNDES colocou 10 bilhões de reais na JBS, e a JBS hoje, através da JIF, que é a holding comandada pelo senhor Henrique Meirelles, eles estão comprando a Delta, que está nessa fase toda de negociação. O senhor faz parte dessa sociedade? Ficarei calado, doutor. O senhor disse em conversa gravada, isso está inclusive no relatório da Polícia Federal, em que, conversando com o senhor Cláudio Abreu, e essa conversa se refere a que o senhor teve no mesmo dia com o senhor Vladimir, aqui em Brasília, em que afirma que o negócio vai ficar em nome da Delta e que a parceria tem que ser a nível de todo o Brasil. O senhor tem algum negócio com a Delta? Essa parceria existiu? Há um contrato de gaveta? Como é que funcionou esta relação? Permanecerei calado. Senhor presidente, eu vou encerrar. Não vou avançar, eu tinha mais perguntas a fazer, não vou avançar. Até porque nós lamentamos, e talvez já tenha um requerimento de nossa autoria, depois do seu depoimento, como ele fala que tem que fazer junto à Justiça, de reconvocá-lo a esta CPI. Queria pedir ao relator, o deputado Odair Cunha, que procurasse desta forma traduzir aqui uma esperança desta, se não esperança, pelo menos expectativa desta comissão parlamentar mista de inquérito. Mas uma última pergunta, senhor presidente. Há informações de que o negócio renderia 7 milhões e meio. Está no relatório da Polícia Federal. E que 50% era a sua parte. E que uma parte, 30% desse valor, ou seja, 1.250.000 reais, era dividido entre o senador Demóstenes e alguns deputados. O senhor confirma isso? Direito constitucional de ficar calado. O senhor tem todo o direito. Antes de passar a palavra... Senhor presidente, Pode usar seu tempo, sem nenhum... Eu só queria, ao finalizar, senhor presidente, parodiando aqui o que aconteceu na semana, dizer ao senhor Carlos Augusto, que nós não somos teu. Senador Álvaro Dias com a palavra, depois o senador Randolfo. Senhor presidente. Não, são os autores, senhor. São os autores, primeiro os autores. Com a palavra, senador Álvaro Dias. Senhor presidente, quando suscitei questão de ordem para que Vossa Excelência requeresse juramento do depoimento, o fiz por considerar imprescindível, mesmo tratando-se de indiciado. Independentemente do que prescreve a legislação, creio que deve ser providência preliminar em qualquer CPI
tomar o juramento de quem depõe, até para que a mentira possa se voltar contra o mentiroso. Vossa Excelência faz uma indagação. Eu não pretendo, evidentemente, retirar o direito dos inscritos de indagarem do depoente, mas Vossa Excelência tem razão ao sugerir a suspensão desta reunião, porque não imaginamos que imagem estamos passando à sociedade brasileira. O que estamos aqui a fazer diante de um marginal que sai da Papuda e chega até aqui e mantém-se com a arrogância dos livres? Não creio, senhor presidente, que seja necessário formular todas essas indagações. Temos indagações certamente irrespondíveis da parte do depoente, mas da minha parte as reservarei para nova oportunidade. Repito, não pretendo interferir na prerrogativa de cada um de indagar do depoente. Claro. E eu não farei indagação alguma, porque resposta não há. Se houvesse uma cachoeira de respostas, certamente indagaria. Como não há, vou poupar os meus colegas senadores e deputados e, sobretudo, aqueles que nos acompanham, porque certamente estaríamos chovendo no molhado dessa cachoeira. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Senador Randolfo Rodrigues. Por favor, com a palavra, Vossa Excelência. O senador Alves não fez nenhuma pergunta. Senhor Carlos Augusto Ramos, em conversas com o senhor Cláudio Abreu, que o senhor conhece muito bem, sobre a disputa pelo comando de obras no entorno de Brasília, o senador Demóstenes Torres é citado como sócio oculto do empreendimento que Vossa Senhoria faz parte. Lhe pergunto qual era a participação do senador Demóstenes nos lucros e resultados obtidos pela empresa Delta Construções. Por instrução dos meus advogados, eu permaneço calado. Em uma conversa interceptada entre o senhor e o seu sócio, o senhor Cláudio Abreu, que já foi divulgado pela imprensa, aponta para o entendimento entre os senhores e o senhor Eduardo Siqueira Campos, secretário de Relações Institucionais do Estado de Tocantins e filho do governador daquele estado. O senhor chega, inclusive, a falar para o senhor Cláudio sobre o pagamento que o senhor realizou de um encontro entre o senhor Eduardo e uma garota de programa, conforme foi noticiado na coluna Esplanada do jornalista Leandro Mazinho. Diz lá, mas precisava disso aí, né? Para ganhar meus trens, para ganhar seus trens. O senhor poderia dizer que trens são esses? Direito constitucional ficar calado. Em trechos do inquérito da Operação Monte Carlo, que foram amplamente divulgados pela internet, demonstra que o seu grupo tinha forte participação no governo de Goiás, havendo inclusive servidores nomeados por sua indicação. Também são identificados cotas de obras realizadas pela empresa Delta. O senhor pode detalhar mais sobre sua relação com o governo do estado de Goiás? Calado, senhor. Em outro diálogo, desta vez com o senhor Vladimir Garcês, o senhor trata sobre a liderança de uma obra no estado de Goiás. Seu interlocutor, em certa altura da conversa, afirma: o trem bateu o martelo lá, agora está sendo pago na questão de quem vai. A líder, porque o Jaime lá e o Beto colocou a Delta, colocou a Data Traf, que é uma das empresas do grupo. Passou o percentual deles, né? Nós ficamos com a Delta. Então ficou 36 nossos, 39 para eles e os 25 da Delta. O senhor pode detalhar mais informações dessa conversa que o senhor deve lembrar e da relação com a Delta? Calado, senhor. Diversos trechos do inquérito da Operação Monte Carlo, que vazaram pela internet, apontam a existência de encontros entre o senhor Cláudio Abreu e Fernando Cavendish da Delta. O senhor pode explicar esses encontros? Calado, senhor. Em vários trechos do inquérito, há situações em que pessoas integrantes do seu grupo fazem referência a nomeações ou licitações no governo do Distrito Federal,
chegando a ter diálogos com o chefe de gabinete do governador, doutor Cláudio Monteiro. O senhor pode detalhar sua relação com o governo do Distrito Federal? Calado, senhor. Senhor Carlos Cachoeira, podemos perceber que o senhor tem uma relação muito próxima com a sua ex-mulher. Prova disso que em 2007 o senhor depositou para ela R$185 mil, em 2008 R$1.385.000, em 2009 R$1.595.000, em 2010 R$1.900.000. Essa relação também se estende ao seu cunhado. O senhor depositou em 2007 para ele R$283 mil, em 2007 R$1.250.000, em 2010 R$2.100.000. Essa relação com a sua gentileza de ex-marido, o senhor pode detalhar as razões desse depósito? Calado, senhor. O senhor acha que se nós convocarmos aqui a sua ex-mulher, ela poderá prestar as explicações que o senhor não está prestando? A sua mulher, se nós convocarmos, será que ela poderá dar aqui as explicações que o senhor não está dando à CPI? Calado, senhor. Senhor Carlos Cachoeira, o senhor iniciou aqui arrogantemente dizendo que não iria falar, mas que nós forçamos, falando com a autoridade de quem está livre e falando com a CPI como aqui fosse a casa dos seus negócios, que o senhor mantinha, e da sua organização contraventora que o senhor mantinha em Goiás. O senhor pode pelo menos falar que forçamos foi esse que nós aqui fizemos? Calado, senhor. Sem mais perguntas, senhor presidente. Deputado Onyx. Senhor presidente, senhores membros dessa CPI, eu não estava aqui no início do depoimento, até como autor do requerimento que permitiu a vinda hoje, convocou hoje para vir o depoente, porque eu estava na 5ª Vara Criminal aqui do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça, e também no Núcleo de Combate ao Crime Organizado. Nós aprovamos aqui, senhor presidente, senhor relator, eu pediria muita atenção nesse momento, nós aprovamos aqui na semana passada o compartilhamento dos autos, das mídias e dos sigilos da Operação São Michel, que foi levado a cabo pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado aqui do Distrito Federal. O translado destes sigilos, e particularmente os dados existentes no que envolve a empresa Delta, vão demonstrar de maneira cabal que o senhor Cláudio Abreu e o senhor Heraldo Puccini, eles tinham autorização de movimentação financeira da empresa Delta, não apenas no Centro-Oeste, mas a sede no Rio de Janeiro. Portanto, esse esquema de proteção à Delta Nacional, que se instalou no plenário desta CPMI na última quinta-feira, num acerto que aparentemente perpassou aqui, até foi ilustrado por uma matéria de um telejornal de circulação nacional, demonstrando cabalmente que havia um grupo partidário associado a outro para preservar os interesses da Delta Nacional. Eu quero trazer essa informação que recolhi junto às 2 audiências que fiz agora. Nós, quando recebemos o translado desses sigilos, vai ficar claríssimo que o senhor Cláudio Abreu, repito, e o senhor Heraldo Puccini tinham autorização para movimentar as contas que têm sede na cidade do Rio de Janeiro, da Delta Nacional, para fazer frente ao esquema supostamente criminoso que se instalou aqui no Centro-Oeste.
Portanto, eu quero fazer um apelo público em nome do Democratas, ao senhor relator, ao senhor presidente, para que na próxima sessão, que seja o mais rapidamente possível prevista, de quebra de sigilos e de convocações, 2 providências sejam dadas. A primeira, que a CPMI quebre definitivamente o sistema, o sigilo bancário, fiscal e telefônico da empresa Delta. Não apenas a do Centro-Oeste, mas a que tem sede no Rio de Janeiro. Porque ela vai ser fundamental para a nossa investigação. E o segundo é que se coloque aqui a acariação que propus no primeiro lote de requerimentos, aonde poderemos ter, numa acariação, o senhor Luiz Antônio Pagô, ex-diretor do DENIT, e o senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, que sozinho é muito fácil ficar quieto, mas com alguém que tem muito a explicar e a dizer das conexões entre a facção criminosa e o Estado brasileiro, eu tenho certeza que quando a quadrilha briga, a sociedade se informa, senhor presidente. Antes de Paulo Teixeira, o relator na forma regimental. Não, presidente, apenas para deixar consignado aqui que ilações da natureza de conluio, conchavo, articulação que foi levantada pelo deputado Onyx não colaboram com a nossa investigação. O que Vossa Excelência... Senhor relator, não falei isso em relação a Vossa Excelência. Eu estou falando... Sim. Eu tenho todo o direito, eu ouço Vossa Excelência, mas não me dirigi a Vossa Excelência sugerindo nada. Está com a palavra, por favor, Onyx. Não, porque Vossa Excelência foi exatamente buscar nas fontes que este relator assinou o requerimento para ter acesso a essas informações e não foram as suspeitas de Vossa Excelência que fez com que este material viesse a essa CPMI. Ao contrário, foram as suspeitas deste relator. Segunda questão, as contas que o senhor Cláudio Abreu é procurador foram quebradas nos seus sigilos, mesmo que elas sejam da Delta Nacional. Há essa suspeita. Configurado essas provas que também nós suspeitamos, nós podemos quebrar outros sigilos e fazer outras convocações. Agora, a novidade que Vossa Excelência traz aqui não é novidade. Nós já havíamos percebido isso, exatamente por essa percepção, quebramos o sigilo do senhor Cláudio Abreu de todas as contas que ele é procurador, inclusive das contas da Delta Nacional. Requisitamos a transferência desse sigilo para essa CPMI. Então eu queria deixar isso claro aqui. Obrigado. Vossa Excelência... Paulo Teixeira, com a palavra. Senhor presidente, só para contraditar respeitosamente em 30 segundos. O senhor relator... O senhor está usando o artigo 14, já está usando o artigo 14 agora. O relator, senhor presidente, acabou de revelar aqui aquilo que se transforma em novidade hoje, mas na sessão da semana anterior, isso não foi falado. Nós já votamos e hoje está quebrado. Já foi quebrado e o requerimento já foi expedido. Sim, senhor presidente, mas é muito importante porque a informação é de hoje. Tudo isso que é suspeita hoje já está confirmado. Por isso que a CPMI vai ter acesso a isso. Muito bem. Senadora Cátia Abreu, pelo PSD, como líder. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de levantar, senhor presidente, uma questão de ordem. Propor a Vossa Excelência que nós pudéssemos encerrar esta sessão que está se tornando ridícula, nós fazendo, na minha avaliação, desculpe os colegas senadores, senadoras, deputados e deputadas, um papel ridículo diante deste senhor, desse cidadão, que está nos manipulando. Se nós estamos aqui perguntando para uma múmia, para um cidadão que não quer responder, o que as pessoas em casa vão pensar de nós? Nós temos que nos preocupar, sim, com o que as pessoas estão pensando de nós. Eu não vou ficar aqui dando ouro para bandido, para anotar as nossas perguntas, para depois ir preparado para as respostas. Então, eu sugiro que essa reunião seja encerrada e que nós possamos transformar essa sessão numa sessão administrativa, onde nós poderemos votar quebra de sigilo bancário, telefônico, enfim, tantos processos que estão aqui, e nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos ganhando aqui para isso, somos eleitos para isso, e não para fazer papel de bobo por um chefe de quadrilha ali sentado com essa cara cínica, como se nada tivesse acontecendo no mundo. Então, essa é a minha questão de ordem, senhor presidente. Transformar essa sessão em sessão administrativa para deliberar quebra de sigilo bancário, telefônico, os que tiverem aí que Vossa Excelência achar interessante ser votado. Vossa Excelência transforma a sua questão de ordem em um requerimento que vai ser deliberado pela comissão.
Nós não podemos transformar isso aqui em nenhum teatro, nenhum circo. Confesso, meu caro ministro Marcos Cláudio Bastos, eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência, de que eu, particularmente, não estou aqui para tripudiar em cima de qualquer um que seja. Muito pelo contrário. O direito contraditório. Me permite, senador, eu falo muito pouco. Aqui tem um senador e deputado aqui que não faz favor. Excelência tem crédito demais nessa comissão, senador. Obrigado, falo muito pouco. Não sou homem para vir aqui querer tripudiar ou quiser fazer palanque dessa PI. Fique à vontade, tenho 5 mandatos. Governador, senador, entrevista. Vim aqui para ver, naturalmente, ouvir, observar e, acima de tudo, fazer justiça. E transformar isso aqui num palanque eleitoreiro, que aqueles que querem aparecer muito para fora, não é minha praia e nunca foi e nunca será. Entretanto, o que eu quero, senhor presidente, é de que o relator afirme, ou seja, ou possa tentar afirmar, se de fato está concretizado. Caso contrário, vamos continuar aqui postergando, enrolando, tapeando, mentindo, até para nós mesmos. Eu me proponho, nos 60 e poucos anos de idade, vir aqui para ficar participando, naturalmente, de uma comissão como essa tão importante, que, sobretudo, o povo brasileiro está aguardando uma resposta positiva, de que não tenhamos aqui nenhuma afirmação por parte do relator ou do próprio Vossa Excelência, que tem a autoridade, naturalmente, de responder.